Bom dia, amados, a paz do Senhor. Hoje eu tô aqui para compartilhar a palavra do dia 8, o maná do dia 8. E o assunto que eu vou tratar hoje é a submissão dos nossos temperamentos a Cristo, né? Como descobrir o nosso temperamento e os temperamentos que existem, né? Para usar como um mapa do tesouro, para a gente usar em função do reino de Deus e não mais se esconder ou justificar as nossas faltas, né, os nossos maus comportamentos, porque nós temos tal temperamento ou porque nós temos tal diagnóstico. Então, a psicologia, ela define como principais 4 tipos de temperamento, né? E a gente pode encontrar na palavra de Deus alguns exemplos desses comportamentos, né? Desses temperamentos. E o que nos ajuda a chegar no nosso e a entender também os das pessoas ao nosso redor, né? O primeiro que eu gostaria de falar é sobre o temperamento sanguíneo. Então, o temperamento sanguíneo, um dos exemplos, né, que nós temos na palavra de Deus é o apóstolo Pedro, né? Pedro era sanguíneo, ele era extrovertido, ele era animado, ele era otimista, tudo sempre ia dar certo para ele, o resultado sempre ia ser positivo, e ele era sociável, né? Ele era aquela pessoa que quando chegava no ambiente todo mundo sabia que aquele era o Pedro, né? Falante, extrovertido, né? Só que os sanguíneos, eles têm algumas áreas de debilidade, por exemplo, elas perdem o foco facilmente, né? Tem tendência à indisciplina, não são pessoas disciplinadas, começam algo e nunca termina. Normalmente falam mais do que deveriam falar, né? Aquela pessoa que dá bom dia ao cavalo, né? Que normalmente fala pelos cotovelos, né? Não tem muito filtro e depois acaba resultando em situações desagradáveis, né? E também pode, por ser sempre pessoas que estão sempre buscando fazer coisas, né? São aquelas pessoas das agendas cheias, está sempre envolvido com muitas coisas, são tidos como pessoas irresponsáveis e impulsivas. O segundo temperamento que eu gostaria de falar é sobre o colérico. Um exemplo na Bíblia de uma pessoa colérica é o apóstolo Paulo. Né? O apóstolo Paulo, a característica de colérico forte que a gente vê nele é que ele era uma pessoa extremamente decidida, né? Inflexível muitas vezes naquilo que ele acreditava. Né? Quando ele perseguia os cristãos, ele achava que ele estava fazendo certo e nada mudava a ideia dele. E a mesma coisa foi quando ele se converteu, quando ele conheceu a Cristo, que ele era determinado em pregar o evangelho, empenhado em abrir igrejas, um líder nato, né, que se comunicava bem, que motivava as pessoas, né? Ele era uma pessoa cheia de ação e cheia de solução. Então, ela expressava e ela liderava muito bem. São pessoas extremamente diretas, né? Que o que tem que falar, falam sem rodeios. Mas aí, muitas vezes, onde mora o problema, por serem pessoas que têm uma tendência a serem mais teimosas e mais inflexíveis, elas têm uma dificuldade muito grande de reconhecer o próprio erro. Tem dificuldade de pedir perdão. São muitas vezes autoritários e muitas vezes agressivos também. E o terceiro temperamento que eu vou falar aqui é o temperamento melancólico. Jeremias, né, o profeta Jeremias foi um bom exemplo de uma pessoa com temperamento melancólico, né? Uma pessoa extremamente analítica, sensível à dor alheia, né, compassivo, empático, né? Uma pessoa que abre o coração e para Deus e revela, porém, são pessoas mais introspectivas. Aquelas pessoas que sentam no ambiente e analisam o que está acontecendo primeiro antes de falar qualquer coisa. Né? São pessoas metódicas, pessoas disciplinadas, pessoas organizadas, com tendência a fazerem tudo muito bem, né? Gostam de servir com excelência. Porém, por serem mais reservadas, têm poucos amigos, mas os amigos que têm são fiéis e elas são muito leais. A parte ruim, né, a parte fraca do temperamento, a parte que precisa ser trabalhada, é a parte sentimental. Por ela ser uma pessoa muito empática e muito sensível, ela tem a tendência a guardar mágoas e ressentimentos,
né? Porque ela interpreta a atitude dos outros sempre como injustas ou cruéis. Então, ela pega a dor do outro, ela pega a dor própria. Então, ela tem uma tendência à justiça própria muito grande. E aquela tendência de ficar remoendo coisas, né? Coisas que passou há 20, 30 anos atrás, aquilo ainda é muito vivo na mente do melancólico. Então, ele começa a analisar. A pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo, ela remói aquilo, né? Então, ela tem uma tendência muito grande, né, a desenvolver problemas como ansiedade e depressão. Então, nós precisamos entender, né, a parte boa e a parte ruim de cada temperamento, a parte que precisa ser desenvolvida, a parte que precisa ser aprimorada todos os dias. E o último temperamento que eu vou falar hoje vai ser o temperamento fleumático. Um exemplo clássico de uma pessoa fleumática na palavra de Deus é o apóstolo João, né? Um homem calmo, centrado, pacífico, mediador, flexível e equilibrado, né? Não gosta de ser o centro das atenções e fazem de tudo para evitar conflito, de tudo. São excelentes mediadores e pacificadores, são aqueles que chegam no ambiente quando tem um problema, ele sempre tenta pacificar, sempre tenta mediar aquilo, né? E são pessoas que tendem, por ser assim, muito fáceis de convivência. Mas, por outro lado, são tidos como preguiçosos, lentos, indiferentes ao que está acontecendo, ao que está deixando de acontecer, porque se o rio está correndo para cá, ele está bem, se o rio está correndo para lá, ele também está bem. Então, evitam resolver conflitos importantes. Essa é uma parte que precisa ser administrada no fleumático, porque deixa passar coisas que não deveriam se passar. Às vezes, são compassivos até com erros e injustiças para evitar o confronto com o outro. Então, deixa passar situações que Deus gostaria de usar ele naquela área, mas para evitar o confronto, para evitar o conflito, ele deixa para lá. Então, entender os temperamentos, né? Entender o meu temperamento, entender o temperamento do outro, nos faz entender também a graça multiforme de Deus, né? Que assim como os dons e os talentos que Ele designou para cada um de nós, da mesma forma o nosso temperamento deve ser usado, né, a serviço de Deus, né? Entender que é necessário temperamentos diferentes e que isso é importante para o reino de Deus também é fundamental. Eu não posso exigir que o outro seja igual a mim, que o outro responda como a mim, que o outro reaja a situações como a mim. Nós precisamos entender que nós trabalhamos juntos como um corpo, que se encaixa, que se ajuda, que se colabora em função de algo maior que além dos nossos próprios sentimentos, além das nossas próprias motivações. Então, em primeiro lugar, eu preciso entender que existe essa diversidade de temperamentos, mas também existe as áreas, como eu disse antes, que elas precisam ser aprimoradas, áreas que precisam ser vigiadas dentro do nosso temperamento. Nós não podemos ter a ideia que nasci assim, morri assim. Nasci assim as pessoas que lidem com o meu jeito de ser. Nós precisamos buscar o tempo todo aprimorar o nosso temperamento, aprimorar o jeito que nós comunicamos, o jeito que nós respondemos às situações, para que aquilo venha agradar a Deus. Então, quando eu compreendo, né, o meu temperamento, assim como eu descubro qual é o meu chamado, o meu dom, eu coloco aquilo em função de Deus. Eu entendo qual que é o propósito de Deus com a minha vida. Eu entendo qual que é o propósito de Deus com o meu temperamento. Então eu começo a moldar a minha vida, moldar o meu comportamento, moldar a minha fala, moldar a minha postura diante das pessoas, porque eu entendo que Deus me fez dessa maneira para eu usar essas características para alcançar vidas, para transformar vidas, para trazer salvação a outras pessoas. Então a gente nunca, em hipótese nenhuma, deve buscar entender o nosso temperamento para justificar as nossas faltas e os nossos maus comportamentos, né? Para nos esconder atrás do nosso temperamento, como as pessoas às vezes se escondem atrás de um diagnóstico. Né? Hoje é muito comum se falar de TDAH, né? Então todo mundo, nós sabemos que existe realmente uma tendência, existem pessoas que têm uma dificuldade de concentração maior, que se esquecem tudo, mas nós não podemos nos esconder atrás disso. Ah, desculpa, eu sou assim, não tem nada que eu possa fazer, né? Ah, desculpa, eu falo assim porque eu sou sanguíneo. Ah, desculpa, eu te respondi com má educação, sem educação, porque eu sou colérico.
Ah, desculpa, eu não consegui te perdoar, eu não consigo me relacionar com você, porque eu fico remoendo as coisas o tempo todo dentro de mim, eu não consigo liberar o perdão sobre a sua vida, então me desculpa, eu não consigo me relacionar com você. Ou fleumático, não, deixa isso pra lá, né? Não vamos lidar com essa situação, não. Tá tudo bem. Depois, lá na frente, essa pessoa encontra com outra pessoa que vai confrontar ela, mas deixa eu quietinha aqui na minha, não quero me envolver. Deixa eu sentadinho aqui, deixa eu quietinho, outra pessoa resolve. Então, para trazer um texto para vocês com relação a isso, eu gostaria de ler Provérbios 26:8, que diz: aquele que não tem domínio sobre o próprio espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Eu já dei esse exemplo algumas vezes, mas é como se fosse uma cidade. As cidades naquele tempo eram cidades muradas, porque era limitado o que entrava e o que saía, né? Os portões eram fechados durante a noite, então havia um controle do que estava entrando, do que estava saindo da cidade, não era tudo que entrava. Então, o que o escritor de Provérbios quer dizer? Que uma pessoa que não tem domínio sobre seu próprio comportamento, não tem domínio sobre o seu temperamento, ela é como uma cidade sem muros, que qualquer sentimento entra, provoca uma bagunça, depois sai, depois outro sentimento vem, depois uma fala vem, depois uma afronta vem, e a pessoa reage movida por 1 milhão de sentimentos, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de filtro. Então, quando a gente entende o nosso temperamento, o que a gente está fazendo? A gente está construindo uma muralha em volta do nosso ser, em volta do nosso temperamento. E a gente vai conseguir distinguir, né, aquele ponto forte, aquela característica forte que Deus quer usar em favor dele, né, que eu tenho que colocar, que Deus me fez com aquelas características, porque aquilo tem uma serventia para Deus, e eu analiso aquele ponto fraco do meu temperamento que não tem serventia para Deus, e eu não deixo ele de ser desenvolvido. Eu não desenvolvo ele, eu abafo ele, e eu levanto, e eu trabalho, e eu aprimoro aquela área do meu temperamento que eu entendo que Deus quer usar como instrumento na terra. Então, eu escrevi algumas coisas que eu vou ler para vocês, né? Quando a gente entende, né, o nosso temperamento e a gente entende que a gente deve usá-lo em favor de Deus, o que a gente faz? A gente é mais disciplinado e presta atenção no que falamos, porque nós decidimos a falar por Cristo, ser um instrumento de Cristo, né? Quando eu busco ser mais manso, mais paciente, mais pacificador por Cristo. Quando eu busco não guardar sentimentos e liberar perdão por Cristo e não mais ficar remoendo coisas que aconteceram no passado. Eu busco ser mais ousado e corajoso para resolver situações por Cristo, porque eu entendo que se o Senhor permitiu que eu vivesse aquela situação, que eu visse aquela situação, era porque de alguma maneira Ele entende que o meu temperamento pode servir Ele naquela situação. Então eu busco, de uma maneira geral, entender o meu propósito na terra, entendendo o meu temperamento, entendendo como Deus me fez, entendendo como Ele escolheu me fazer. E subestimar, né? Colocar para baixo tudo aquilo que não tem serventia para Deus. Então, fazer essa oração, Senhor, né? Me mostra aquilo que eu preciso abdicar, os comportamentos que eu preciso mudar, o que eu preciso aprimorar no meu temperamento, no meu jeito de ser, em função da obra de Deus, em função de Deus, né? Para servir ao próximo, para servir à obra, para servir à noiva. Em Romanos 12:2 diz: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ou seja, no mundo, o pau que nasce torto nunca se endireita. Nasci assim, vou morrer assim. Né? As pessoas que lidem com o meu jeito de falar, com o meu jeito de responder, com o meu jeito de ser, com o meu jeito de não fazer, com o meu jeito de não me envolver, com o meu jeito de não perdoar, que as pessoas que se lidem com isso, porque eu sou assim.
E nós não devemos fazer isso, porque é assim que as pessoas que não conhecem a Cristo agem. Mas as pessoas que conhecem a Cristo, elas entendem que elas precisam de uma mudança contínua, é todo dia mudando, todo dia renunciando a algo que desagrada ao Senhor, todo dia renunciando a algo que não tem serventia para o reino de Deus, né? E através disso, através dessa mudança de pensar, quer dizer, algo que você tem que pensar, é algo que você tem que vigiar. Peraí, deixa eu ver, estou fazendo isso certo? Não estou reagindo dessa maneira, do jeito que agrada o Senhor? Isso tem serventia para o reino de Deus? Ou isso está trazendo mais problemas, está sendo mais pedra de tropeço na vida das pessoas, né? Então, só assim nós vamos experimentar o que realmente é a vontade de Deus para mim, para sua vida. O que realmente Deus quer, o plano que Deus fez antes mesmo do nosso nascimento, né? Para que a gente possa cumprir em plenitude e viver a vontade do Senhor, que é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, que o dia de hoje vocês reflitam sobre isso. E não mais usem o seu temperamento para justificar, para se esconder atrás das suas faltas, dos seus maus comportamentos. Mas que vocês aprimorem, né? A parte forte do seu temperamento, a sua parte de líder, a sua parte de ser uma pessoa simpática, extrovertida, a sua parte de ser uma pessoa organizada, analítica, a sua parte de ser uma pessoa pacificadora, mansa, né? Que essas áreas sejam desenvolvidas cada vez mais em nós e que a gente busque de todas as formas possíveis, com os nossos comportamentos, com os nossos temperamentos, com os nossos dons, com o nosso chamado, viver aquilo que o Senhor espera que cada um de nós vivamos. Amém? Tenha um dia abençoadíssimo, em nome de Jesus.